Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série IELTS Writing, mais especificamente temas IELTS Writing e como respondê-los. E hoje temos aqui um tema que é um tema Task 2 do exame IELTS Writing. Deixando bem claro que o exame IELTS Writing é composto por dois exames, o Task 1 e o Task 2, sendo que o Task 2 é a dissertação do exame e, por consequência, o que mais vale ponto neles, ao ponto de até mesmo dissermos que o Task 2 deve ser a primeira produção escrita que você faz no exame IELTS Writing para depois ir para o Task 1, pois devido ao fato de que, devido a ser a dissertação, é a pontuação que mais vale no exame, é a prova que mais tem peso sobre a nota final, se você na realidade tiver algum problema de time management e tiver que fazer uma última produção mais rapidamente, considerando a 1 hora de limitação de tempo que você tem, é melhor para você simplesmente fazer o Task 1, ou seja, a primeira produção por último, portanto de forma mais afobada, porque o efeito colateral negativo disso será menor. Enquanto que o Task 2, o tipo de produção que vamos estar vendo aqui agora, é o que mais vale ponto, portanto, quanto mais foco e tempo você tiver investindo nisso, tendo em vista, claro, os 40 minutos que idealmente são sugeridos para você estar fazendo essa produção, melhor. Então, vamos ver aqui este tema. Governments spend a lot of money on public celebrations such as national holidays and public festivals. Some people say that the government spends too much on this and that they should use this money on other useful things. Do you agree or disagree? Então, um tema como este, tecnicamente, é o que nós denominamos de um tema que pede somente o seu lado da moeda, ou seja, pede somente o seu posicionamento. Então, um tema como esse não está pedindo quais são as suas vantagens e desvantagens, o que é bom, o que é ruim, o que é positivo e o que é negativo. O tema simplesmente está pedindo qual é o seu posicionamento sobre isso. E, honestamente, não há problema caso você queira apresentar as vantagens e desvantagens, mas o problema é que é realmente algo que coloca mais riscos sobre a sua produção do que o necessário, porque uma coisa é você cometer erros fazendo exatamente o que a produção pede e, portanto, você cometeu, perdeu pontos, faz parte do jogo. Outra coisa é você cometer erros indo consideravelmente além do escopo do tema e ter estes erros afetando a sua nota, que invariavelmente acontecerá. Portanto, simplesmente, independente qual seja a sua habilidade e competência, sempre se mantenha realmente limitado, tendo em vista o escopo do tema original, tudo bem? E, portanto, se ele pede somente o seu posicionamento, o seu lado da moeda, isso daqui é claro, tendo em vista a requisição do tema, do you agree or disagree, ou seja, você concorda ou discorda, de fato conseguimos perceber aqui que realmente temos que idealmente manter somente o nosso posicionamento explícito. Então, quando nós temos um tema como este, o que nós primeiro fazemos? Tendo em vista aqui o que temos em mãos, temos o primeiro parágrafo, onde que primeiro fazemos uma paráfrase do tema, seguida de uma opinião pessoal direta. Até para lhe ajudar, eu vou estar colocando isso daqui não em cinza, mas em preto, para ficar ainda mais explícito. Então vejamos aqui. Primeiramente, você precisa de fazer uma paráfrase do tema porque você quer deixar para o leitor explícito o motivo pelo qual você está escrevendo este texto, tudo bem? Simples assim. Você não pode partir pelo pressuposto que ele sabe qual é o tema, portanto, você tem que já abrangê-lo no começo. Mas você não pode simplesmente copiar o tema. Você precisa, portanto, reescrevê-lo e com suas próprias palavras, introduzindo-o ao leitor. E depois de fazer essa paráfrase do tema, você precisa de deixar o seu posicionamento sobre o mesmo explícito logo no começo. Porque lembre-se, isso daqui é uma dissertação, não uma análise. Por consequência, você aqui na realidade deixando tudo explícito desde o começo faz com que a linha seja clara, a linha argumentativa seja explícita e, portanto, o restante do seu texto é uma justificação mais apropriada para o que foi inicialmente dito por você no primeiro parágrafo. Então vejamos aqui o que temos. Commemoration of important national events is a part of a nation's pride and a way to show respect to its tradition and history. Such events are instrumental in motivating the new generation to be patriots and pay tribute to people whose contributions are unforgettable. Thus, the amount spent on such celebrations is justified. Então perceba que nesta primeira parte temos a paráfrase do tema sendo feita.
Aqui na segunda e última temos a opinião pessoal direta sendo dada e, por consequência, temos o parágrafo sendo devidamente estruturado. Aqui, does the amount spent on such celebrations is justified? É a opinião pessoal direta clara. Uma observação, não temos aqui necessariamente, depois da opinião pessoal direta, uma justificativa muito aprofundada. O que simplesmente é feito é dar o posicionamento. É óbvio que a justificativa por este posicionamento inicialmente dado vai ser colocado no corpo da dissertação, como que veremos a seguir. Então, vamos aqui também deixar isso daqui a cor preta. Depois, então, feito a introdução do tema com a paráfrase do mesmo, em conjunto com sua opinião pessoal direta sendo dada, temos aqui o nosso segundo parágrafo. Então, estamos sugerindo uma produção de 4 parágrafos, tudo bem? A segunda parte, ou o seu segundo parágrafo, nada mais é do que o seu primeiro argumento. Vamos estar aqui abrangendo 2 argumentos para o tema. Você então vai dar 2 argumentos para esta opinião explícita dada por você aqui no primeiro parágrafo, tudo bem? Então, vamos para essa segunda parte. Primeiro argumento. Como que você estrutura um argumento em inglês? Existem várias formas, mas nós sugerimos a sequência de uma opinião que precisa de estar sinérgica com o que você posicionou aqui no primeiro parágrafo, seguido de uma justificativa e, por último, uma exemplificação, tudo bem? Então, vejamos o que temos aqui. To begin with, public ceremonies are important in terms of spreading the feeling of nationality, giving people a reason to forget their differences and improving public relations. The amount spent on events is often disputed by many, but this position is no way practical, and the importance of observing national events is unparalleled. These celebrations, for example, teach us who we really are, how much our ancestors had sacrificed to give us a better country, and how we are all connected as a nation. In my early childhood, I did not show an acute interest in the history of my country until I noticed the way people observe Independence Day and how the whole nation remembers the sacrifices made. We need to celebrate our significant nation days to pass the history to the next generations. Perfeito. Então temos aqui o quê? A opinião, seguida de uma justificativa e uma exemplificação. É óbvio que a opinião e a justificativa ficam explícitas, mas um exemplo que também foi dado foi aqui. In my early childhood, I did not show an acute interest in the history history of my country. Então perceba que logo ao final foi dado um exemplo que ilustra o que foi dito na opinião e na justificativa. Isso é muito importante mesmo para esse desenvolvimento argumentativo ser feito da forma apropriada. Depois aqui temos a terceira parte, que tecnicamente então pode ser dito como o terceiro parágrafo, onde que você vai dar o seu segundo argumento. Ou seja, você aqui então vai estar dando 2 argumentos, já foi dado o primeiro no segundo parágrafo, portanto o segundo argumento no terceiro parágrafo. E como que você estrutura um segundo argumento? Novamente, uma opinião, uma justificativa e uma exemplificação. Então, você segue a mesma estruturação, você somente muda o argumento em si dado. Então, você vai estar dando 2 argumentos para o que foi dito por você no primeiro parágrafo, tudo bem? Então, argumento 1 já foi devidamente abrangido, então, argumento 2, o segundo argumento. Further, governments already have plans in place for disaster recovery and other important sectors. Each sector in a country already gets a share of the national budget, and thus we need to focus also on creating a national identity. Festivals are people's fundamental rights, and a government should always support such events to prove that the authority works for the public, not against them. Então perceba que, mais uma vez, temos a opinião, a justificativa e uma exemplificação sendo dada de forma explícita. Tudo bem? Então, 2 argumentos explícitos, claros aqui. E por último, temos a conclusão. Como que nós concluímos uma dissertação? Nós fazemos uma recapitulação parafraseada dos argumentos, ou seja, nós relembramos o leitor da essência argumentativa repassada por nós no corpo do texto. E depois de fazermos essa recapitulação parafraseada, ou seja, relembrarmos o leitor da essência argumentativa, e uma observação, ela é parafraseada porque você vai estar reescrevendo com suas próprias palavras
a essência traga por você no corpo do seu texto. Você não vai simplesmente literalmente copiar o texto que você deu no corpo e fazer um resumo com as exatas mesmas palavras na conclusão. Você vai reescrever este resumo com suas próprias palavras, usando, portanto, sinônimos e paráfrases, expressões diferentes, mas que passam a mesma ideia, para assim evitar repetição de vocabulário. Depois de então você relembrar o leitor através da recapitulação parafraseada da essência argumentativa passada por você na segunda e no terceiro parágrafos, você vai dar também um posicionamento final, passando aquela ideia de após o frigir dos ovos, esta é a minha perspectiva, esta é a minha opinião. E ela é direta porque não vai ter um porquê, não vai ter uma justificativa após você dar o seu posicionamento final aqui ao final da sua produção escrita, devido ao fato de que no corpo do texto você já deu as suas justificativas apropriadas através da sua argumentação. Então não é possível, ou melhor, é possível, mas é desnecessário você se estender demais, dando mais uma justificativa, tudo bem? Então vamos ver aqui a conclusão. To conclude, public celebrations are really important as the government's role in organizing them. And the government's role in organizing them using its funds has a great influence in fostering nationality, showing support to people, and this is why the amount spent for such events is essential. Então, perceba que do to conclude até o people temos a recapitulação parafraseada dos argumentos, ou seja, o repetir da essência argumentativa dada no segundo e no terceiro parágrafos. E aqui depois no final, and this is why the amount spent for such events is essential, é o posicionamento final direto dado. Então temos aqui uma análise de um tema IELTS Writing Task 2, lhe mostrando como estruturar uma produção resposta para este tema. Eu lhe desejo uma ótima prática IELTS Writing.